A única esperança de Caramelo era ela salvar seu filhote. O que aconteceu depois ninguém esperava. Tudo aconteceu numa tarde comum no interior do Brasil, quando uma tempestade repentina transformou o silêncio em caos. O vento soprava forte, as árvores se curvavam, e o céu escurecia rápido demais. Amarrada por uma corrente enferrujada no quintal de uma casa simples, uma cadela Caramelo observava, apavorada, seu único filhote escorregar pela beirada de um barranco, levado pela lama e pelo medo. Ela tentou se soltar, puxou, se contorceu. A corrente resistia. Mas ela não desistiu. Até que, com um estalo seco, o ferro se quebrou. Com o filhote nos dentes, correu sem olhar para trás, atravessando trilhas de terra, mato alto e caminhos que ela nunca tinha pisado. Ela não sabia onde estava indo, só sabia que não podia parar. O que aconteceu a seguir, ninguém esperava. Antes de continuar essa história emocionante, curta o vídeo, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. Agora segura o coração, porque isso é só o começo. O céu já ameaçava há horas, mas ninguém prestava muita atenção. Era comum, naquela região do interior nordestino, que o tempo mudasse de uma hora para outra. As mulheres continuavam varrendo os quintais, as galinhas ciscavam despreocupadas, e os homens ajeitavam as cercas com suas mãos calejadas. Mas naquele fim de tarde, algo era diferente. O cheiro no ar era espesso, o vento soprava estranho, quente e nervoso, como se a natureza estivesse tentando avisar alguma coisa. Ninguém ouviu. Amarrada no fundo de um quintal de terra batida, entre uma cerca de estacas velhas e um tambor de água coberto por tábua, a cadela Caramelo observava o horizonte com olhos tensos. Ela estava inquieta. Já fazia 2 dias que havia parido seu único filhote. Um machinho pequeno, franzino, mas de olhar atento. Seu instinto de mãe a fazia cheirar, lamber e proteger aquele pedacinho de vida como se fosse o último bem que existia no mundo. Era. A corrente que a prendia não era comprida. Permitia apenas que ela se deitasse num pequeno quadrado de sombra e alcançasse o pote de água que, naquele momento, estava vazio. O chão ao redor era duro, marcado por suas patas indo e vindo sempre no mesmo raio de alcance. Quem a havia deixado ali, não voltava com frequência. Às vezes passavam 2, 3 dias sem aparecer. O que a mantinha viva era a casca de mandioca jogada de vez em quando, e a água que escorria do tambor quando chovia. Mas agora ela não estava sozinha. Tinha alguém para cuidar. O filhote dormia encolhido sob uma tábua encostada na parede do galinheiro. A mãe ficava de olho, mesmo sem conseguir se aproximar muito. Só quando puxava com força e torcia o corpo, conseguia esticar a pata o bastante para tocá-lo. Era o que bastava para acalmá-lo. Até o vento mudar. O primeiro trovão veio de longe. Um grito grosso, engolido pelo céu. Depois, o vento aumentou. As galinhas correram para o galinheiro, as folhas secas começaram a girar, e o filhote levantou assustado, caminhando cambaleante em direção ao barranco que ficava atrás da casa. O barranco era fundo. Não parecia, mas ali o terreno cedia em direção a uma vala de escoamento que encharcava quando chovia muito. A terra era fofa, coberta de mato rasteiro e pedras soltas. Um lugar perigoso para um filhote de menos de uma semana. A Caramelo latiu. Um latido desesperado, grave, forte, puxado do fundo do peito. Tentou correr até o filhote, mas a corrente segurou. Ela se contorceu, puxou com o pescoço, arrastou as patas traseiras na terra seca. A corrente rangeu, mas não cedeu. O filhote tropeçou em uma pedra, rolou de lado, e escorregou um pouco mais. Os olhos da cadela arderam. Ela se jogou contra a corrente, o colar machucando-o pelo do pescoço. Tentou cavar a terra ao redor do gancho, mas era pedra pura. Um raio cortou o céu, o barulho ensurdecedor fez o filhote chorar. Foi nesse momento que ela mordeu a própria coleira. Rosnou, mordeu de novo. A corrente estalava. Ganhou força, puxou com mais raiva. Sentia os músculos doerem, mas não parava. A ferrugem ajudou. O gancho que aprendia a uma estaca já estava gasto pelo tempo, coberto de limo.
Com um puxão final, acompanhado de um grito surdo e selvagem, a corrente se soltou. Ela caiu de lado, arfando. Mas não perdeu tempo. Com rapidez, correu até o filhote, que agora chorava ao pé do barranco. Pegou-o com a boca, com cuidado, segurando pela pele da nuca como fazia nos primeiros dias. Sentiu o coração dele batendo acelerado, quente, vivo. Não pensou. Só correu. Saiu pelos fundos do terreno, atravessou uma cerca de arame farpado, cortou caminho pelo matagal. A chuva começou ali mesmo, grossa, fria, sem piedade. Cada gota batia como pedra. A Caramelo corria mesmo assim. Seus olhos piscavam contra o vento, os pelos encharcados grudavam no corpo. O filhote tremia na sua boca, mas não soltava um som. Ele confiava. O barro começou a formar poças, as trilhas viraram lama, o cheiro da terra molhada era forte, quase doce. O céu parecia desabar. Caramelo corria sem destino certo. Instinto. Ela só queria proteger o filhote. Encontrar um lugar seco. Seguro. Um abrigo. Depois de alguns minutos, avistou uma construção pequena, baixa, feita de tijolo cru e telhado de amianto. Era uma casa antiga, abandonada, que ficava no alto de uma colina. Subiu escorregando, mas persistiu. Com dificuldade, entrou pela porta entreaberta, onde a madeira havia apodrecido. O chão estava coberto de folhas e poeira, mas era seco. Um cheiro de mofo enchia o ar. Ela deitou ali mesmo, numa das esquinas da sala vazia. Colocou o filhote entre as patas e lambeu sua cabeça com delicadeza. Ele começou a mamar. Mesmo exausta, ela ficou alerta. Os olhos abertos, ouvidos atentos ao menor ruído. Estava a salvo, por enquanto. Ficaram ali por 2 dias. A chuva não parava. O som das gotas no telhado era constante. A Caramelo não saía, só se movia para ajeitar o filhote ou lamber as patas doloridas. No terceiro dia, a comida começou a faltar. A fome apertou. Ela precisava sair, mas tinha medo de deixar o filhote sozinho. Naquela manhã, uma mulher passou na estrada de barro abaixo da colina. Vestia saia longa, usava lenço na cabeça e carregava um balaio de milho. Tinha mais de 60 anos, pele curtida pelo sol e passos lentos. Seu nome ninguém sabia ao certo. Morava sozinha, do outro lado do açude, numa casinha cercada de lendas. Diziam que falava com plantas, que curava bichos doentes, que dançava sozinha nas noites de lua cheia. Mas também diziam que ela já havia perdido tudo o que tinha amado na vida. Ela olhou para a casa abandonada com atenção. Sentiu algo diferente. Um pressentimento. Aproximou-se devagar. Quando entrou, viu os olhos da Caramelo brilhando no escuro. Parou. Ficou em silêncio. A Caramelo rosnou baixo, mas não atacou. A mulher percebeu o filhote, a sujeira, o cheiro de abandono. Sentiu um aperto no peito. Da sacola tirou um pedaço de pão de milho e o colocou no chão, devagar. Depois, se afastou. No dia seguinte, voltou com uma vasilha de água e um pano seco. Na outra manhã, trouxe restos de cuscuz com carne de sol. A Caramelo começou a aceitar. Devagar. Observando cada movimento. O filhote também. A mulher não tentou tocar. Só observava. Foram semanas assim. A mulher voltava todo dia, mesmo quando a estrada alagava, mesmo quando o sol castigava. Em silêncio, respeitando a dor e o tempo da Caramelo. Até que um dia, ao amanhecer, ela entrou na casa e encontrou a cadela em pé, à sua frente, com o filhote ao lado. Os olhos eram outros. Havia confiança ali. E também cansaço. A mulher estendeu a mão, e a Caramelo não recuou. O toque foi breve, mas suficiente. Naquela tarde, ela levou os dois para sua casa. Uma casa simples, cheia de vasos, ervas penduradas no telhado, cheiro de café e terra molhada. A Caramelo hesitou ao entrar, mas o filhote foi na frente, curioso.
Deitou-se num tapete trançado à mão, e ela o seguiu. Os dias seguintes foram diferentes. A mulher os alimentava, conversava com eles como quem conversa com filhos. A Caramelo começou a dormir tranquila, sem um olho sempre aberto. O filhote crescia, brincava, mordia as pontas das saias da senhora. Havia paz ali. Mas a vila era pequena. E logo começaram os burburinhos. Que a mulher estava criando cachorro de rua. Que era perigoso. Que podia trazer doença. A vizinha mais próxima, uma senhora ranzinza, foi até lá reclamar. Disse que se a prefeitura soubesse, levaria os dois para o canil. A mulher respondeu com um olhar direto, sem levantar a voz, sem perder a compostura. Disse apenas que ali, naquela casa, quem decidia era ela. Que os dois não eram cachorros de rua, mas parte da vida dela agora. E que se a vizinha tinha tempo de sobra para se preocupar com isso, talvez fosse hora de olhar para o próprio quintal, onde havia mais mato do que respeito. A vizinha, claro, não gostou. Saiu bufando, os chinelos batendo forte na terra seca, e foi direto conversar com a outra vizinha mais próxima. Em poucos dias, toda a vila sabia que a senhora excêntrica do fim da estrada estava criando cachorro de rua dentro de casa como se fosse gente. Isso, por ali, era escândalo. Os comentários chegaram aos ouvidos do rapaz do sítio vizinho, um jovem de pouco mais de 20 anos, chamado por todos de Tiãozinho. Ele não era de muitos amigos, nem de grandes conversas. Trabalhava quieto, ajudando o pai na roça, alimentando os animais e mantendo as plantações em ordem. Mas Tiãozinho sempre teve um carinho especial por bichos. Quando criança, já havia escondido filhotes de gato no paiol, salvado o passarinho com a asa quebrada e até cuidado de um cabrito órfão por semanas. Ao ouvir as fofocas sobre a mulher e os cães, algo dentro dele se mexeu. Na manhã seguinte, apareceu na casa da senhora com um saco de ração pendurado no ombro e um balde de água fresca. Bateu palmas 2 vezes e esperou. A porta se abriu devagar. A mulher não sorriu, mas também não fechou. Observou o rapaz por alguns segundos antes de dizer: "Daqui ninguém pediu nada." Tiãozinho respondeu com simplicidade: "Eu sei. Mas eles estão com sede, né? E isso aí ajuda na comida. Se quiser, posso ajudar a limpar o quintal também." Ela pensou por um instante. Então abriu mais a porta. O rapaz entrou, deixou o saco de ração no canto e foi até o tanque lavar as mãos. A Caramelo, deitada perto do fogão de lenha, observava com atenção. O filhote, curioso, aproximou-se do rapaz, cheirando o tênis sujo de barro. Tiãozinho agachou-se, estendeu a mão, e o filhote lambeu seus dedos sem hesitar. Nos dias seguintes, Tiãozinho voltou. Trazia sacos de milho, água, às vezes pedaços de rapadura e fubá. Ajudava a limpar a varanda, consertou o portão que rangia, e até ajeitou o telhado do galinheiro que a mulher não usava mais. Não falava muito, mas era presença constante. A senhora, aos poucos, começou a confiar. E com ela, a Caramelo também. Mas a vila era feita de olhares. E onde há olhos, há línguas. Os comentários mudaram de tom. Agora diziam que Tiãozinho estava mexendo com bruxaria, que vivia trancado na casa da velha, cuidando de bicho como se fosse gente. Outros diziam que o filhote da Caramelo não era cachorro, era espírito de criança, e que a velha tinha-o pegado de volta do outro mundo. A imaginação da vila não tinha limites. Mas isso não impediu que algo inesperado acontecesse. Numa manhã nublada de segunda-feira, enquanto varriam o quintal, o filhote correu atrás de uma borboleta. Brincava, pulava e escorregava pelas folhas secas como se fosse feito de vento. Tiãozinho ria, agachado, incentivando o filhote a continuar. Foi quando percebeu algo curioso. O filhote imitava comandos sem nunca ter sido treinado. Sentava quando Tião levantava a mão, deitava quando ele assobiava baixo, girava em volta de si mesmo quando ouvia palmas. Era como se tivesse nascido sabendo. A mulher, que assistia da cadeira de balanço, apertou os olhos e murmurou: "Esse bicho entende mais do que a gente pensa." Foi Tiãozinho quem levou a ideia para a veterinária da vila.
Ela atendia numa sala anexa ao próprio sítio, onde cuidava de galinhas, cachorros, gado e até de gente de vez em quando. Era prática, séria, mas justa. Quando viu o filhote, se abaixou e examinou com cuidado. Ouvindo o que Tião tinha a dizer, testou os comandos, avaliou o comportamento e disse, sem rodeios, ele tem instinto de cão de apoio. Mas precisa de cuidado, vacina, rotina. Tá fraco ainda. Mas tem potencial. A senhora não entendeu de primeira o que aquilo queria dizer. Tião explicou que cães de apoio emocional ajudam pessoas com ansiedade, solidão, luto. A mulher ficou em silêncio. Seu olhar se perdeu no horizonte por um tempo. Depois respondeu, esse aí já me ajuda só de existir. A notícia se espalhou de novo. Agora diziam que o cachorro seria levado embora, que a mulher seria despejada, que a prefeitura estava envolvida. Nada disso era verdade, mas, como toda fofoca, bastava alguém repetir com convicção para virar certeza. Numa manhã, um carro da vigilância sanitária passou devagar em frente à casa. Não parou, mas foi suficiente para gerar medo. A Caramelo percebeu. Ficou inquieta, rosnava para o vento. O filhote também sentiu. A mulher passou a trancar o portão. Tiãozinho parou de entrar pela frente e usava a entrada dos fundos. Tudo parecia novamente instável. Foi aí que veio a seca. Por semanas, nenhuma gota caiu do céu. O açude baixou. A água do poço ficou barrenta. O milho secou, as galinhas não botavam mais. A ração ficou cara. Os animais da região começaram a adoecer. A mulher, com seu conhecimento de ervas, começou a preparar remédios caseiros. Cuidava dos bichos dos vizinhos mesmo sem que eles pedissem. Passava as madrugadas colhendo folhas, fazendo chás, cozinhando raízes. A Caramelo ficou doente. A febre veio rápida. Deitou no chão e não se levantava. O filhote chorava, tentando empurrar o focinho da mãe. A mulher não dormiu naquela noite. Preparou um unguento com folhas de umbuzeiro, deu caldo de galinha morno na seriga, cobriu a Caramelo com panos limpos. Tiãozinho ficou ali também, em silêncio, rezando com os dedos cruzados sobre os joelhos. No terceiro dia, a febre cedeu. Caramelo levantou, devagar. Bebeu água, lambeu o filhote. Estava fraca, mas viva. A mulher chorou sem que ninguém visse. Dias depois, a vila organizou uma reunião na igreja. Queriam decidir sobre os animais soltos ou que andavam por ali. Muitos moradores estavam preocupados, diziam que era um risco. A mulher foi até lá, levou o filhote com ela. Não disse uma palavra durante toda a reunião. Quando chegou sua vez de falar, levantou-se, pegou o filhote no colo e ficou em silêncio. Ele não latiu, não se mexeu. Apenas olhou, calmo, para as dezenas de pessoas que o observavam. A mulher então disse, em voz firme, desse bicho aqui nunca fez mal a ninguém. E nunca vai fazer. Mas tem gente nessa vila que faz mal com a boca, com os olhos, com o veneno da língua. Ele só quer viver. Houve silêncio. Um menino levantou no meio da igreja e gritou, eu quero brincar com ele. Risos nervosos, olhares trocados. Mas ali, naquele momento, algo mudou. A mulher voltou para casa com o filhote no colo e a Caramelo trotando devagar ao lado. Tiãozinho esperava no portão com uma tigela de água e um sorriso. A vila, aos poucos, começou a mudar o olhar. Os cochichos diminuíram. As visitas aumentaram. A senhora passou a ser chamada para ensinar receitas, remédios caseiros, até costura. E o filhote? Cresceu. Forte, esperto. Foi batizado de Dengo por Tiãozinho, nome que pegou fácil na vila. Dengo virou símbolo de superação, de carinho e de respeito. Participava das missas, das festas, até do arraial de São João, onde ganhou uma bandana bordada pela própria vizinha que, meses antes, queria expulsá-lo dali. A Caramelo envelheceu com dignidade. Seu andar era mais lento, mas seus olhos continuavam firmes.
Dormia perto da senhora, às vezes ao pé da cama, outras vezes na varanda. Dengo nunca saía de perto. Eram mãe e filho, companheiros, sobreviventes. E ninguém ali jamais esqueceu como tudo começou, com uma corrente quebrada e a coragem de uma mãe que fez o impossível para salvar quem amava. Dengo cresceu como crescem as coisas que recebem amor, devagar, mas com força. Seus pelos foram escurecendo nas pontas, ganhando tons castanhos mais profundos, como se o tempo desenhasse sua história sobre o corpo. O porte ainda era pequeno, mas os olhos, os olhos tinham um brilho vivo, quase humano. Era o tipo de olhar que atravessava o peito de quem estivesse por perto, e fazia até os mais duros sentirem uma pontada de ternura. A senhora, agora conhecida por muitos apenas como a dona da Caramelo, passava seus dias cuidando da casa, das plantas e dos dois companheiros inseparáveis. Tiãozinho ainda aparecia quase todos os dias, trazendo mantimentos, fazendo pequenos reparos e às vezes, só sentando no banco da varanda para ver o tempo passar ao lado deles. Com o passar dos meses, Dengo foi aprendendo o ritmo da vila. Sabia os horários em que o padeiro passava na bicicleta, quando as crianças saíam da escola, e até quando a vizinha ranzinza colocava as roupas no varal. Ele não latia muito. Preferia observar. Quando corria, fazia voltas largas pelo quintal, com a língua para fora e o rabo balançando como bandeira ao vento. Era feliz. E todos viam. Mas Caramelo, sua mãe, começava a sentir o peso do tempo. Já não corria com tanta agilidade. Dormia mais horas, principalmente nas manhãs quentes. Quando Dengo tentava puxá-la pelas orelhas para brincar, ela o olhava com paciência e apenas abanava o rabo, sem sair do canto. Dona da Caramelo percebia cada sinal com olhos atentos. Passava mais tempo escovando seus pelos, preparando alimentos leves e conversando com ela como se entendesse cada resposta. Talvez entendesse mesmo. Numa tarde de sábado, quando o sol dourava os telhados da vila e o cheiro de café fresco se espalhava pelas ruas, Dona da Caramelo preparava um cuscuz com manteiga de garrafa enquanto Dengo e Caramelo descansavam na varanda. A vizinha ranzinza apareceu com uma tigela na mão e um pano branco cobrindo o conteúdo. Vim trazer mungunzá. Fiz demais. Sobrou. Dona da Caramelo a recebeu com um gesto discreto e apontou para a mesa. Enquanto a vizinha se sentava, Dengo se aproximou dela com a mesma calma de sempre. Colocou o focinho no colo dela e esperou. A mulher, antes desconfiada, agora passava a mão em sua cabeça com naturalidade. Esse bichinho é diferente, murmurou ela. Parece que escuta o que a gente sente. Dona da Caramelo não respondeu. Apenas serviu o cuscuz e ofereceu um pouco do café recém-passado. Aos poucos, a vila que antes cochichava nas esquinas passou a procurar a casa. Chegavam com crianças, com histórias, com pequenos pedidos. Dona da Caramelo curava feridas com chá, dava conselhos sem julgar, ouvia sem interromper. E Dengo estava sempre por perto, deitado aos pés dos visitantes ou com a cabeça apoiada no colo de quem mais precisava. Foi então que algo inusitado aconteceu. Um professor aposentado, que morava numa cidade vizinha e escrevia crônicas para o jornal regional, esteve de passagem pela vila. Ele vinha visitar a irmã, uma das moradoras mais antigas, e decidiu ir até a casa da mulher de quem tanto falavam. Levava consigo um bloco de anotações e uma curiosidade sincera. Ao entrar no portão, foi recebido por Dengo, que simplesmente se sentou diante dele e o observou em silêncio. O professor, acostumado com cães mais agitados, ficou impressionado com a serenidade do animal. Passou ali 2 horas. Conversou com Dona da Caramelo, com Tiãozinho, e, antes de ir embora, disse apenas que escreveria sobre o que viu. Ninguém esperava que, na semana seguinte, o nome de Dengo estivesse estampado na página principal do jornal. A matéria trazia o título "O cão que escuta com os olhos". O texto falava sobre empatia, sobre o papel emocional dos animais na vida dos humanos, e sobretudo, sobre a transformação de uma comunidade inteira a partir do vínculo entre um cão, sua mãe e uma mulher que já tinha sido esquecida. A repercussão foi grande. Pessoas de outras vilas começaram a visitar. Algumas traziam animais doentes, outras vinham apenas para conhecer.
Muitos chegavam em silêncio, sentavam-se na varanda e ficavam ali, apenas sentindo a paz do lugar. Dengo se tornou um símbolo. Mas Dona da Caramelo nunca permitiu que isso subisse à cabeça de ninguém. Continuava com sua rotina simples, sua fala calma e seus pés descalços no chão de terra. Certo dia, uma moça chegou até a casa. Era jovem, mas havia tristeza no seu rosto. Trazia nos braços uma criança que não dizia uma palavra sequer. Os olhos da menina estavam abertos, mas vazios. Segundo a mãe, ela havia parado de falar após o pai ir embora. Já haviam tentado médicos, psicólogos, igrejas. Nada. Alguém recomendou que visitasse o cão da mulher que entende o coração da gente. Dengo se aproximou devagar. Sentou-se diante da menina, olhou em seus olhos por alguns segundos e deitou com o focinho próximo aos pés dela. Não houve nenhum milagre imediato. A menina não sorriu, não falou. Mas também não chorou. Ficou ali, olhando para ele como se o mundo parasse um pouco. A mãe voltou mais 2 vezes. Na terceira visita, enquanto Dona da Caramelo preparava chá, a menina se abaixou e sussurrou bem baixo: "Voi, Dengo." Foi como se um trovão silencioso tivesse cruzado os céus. A mãe caiu em prantos. A menina abraçou o cão, e ele respondeu abanando o rabo, como se já soubesse que aquele momento viria. Depois disso, a história se espalhou ainda mais. Mas Dona da Caramelo fazia questão de lembrar a todos que não se tratava de mágica. É só amor, dizia ela. Amor com paciência. Nesse mesmo mês, a prefeitura organizou um evento comunitário. Haveria barracas com comidas típicas, apresentações culturais e até uma pequena feira de adoção de animais. Dengo foi convidado como homenageado simbólico do evento. Dona da Caramelo resistiu no início. Não queria exposição, nem confusão. Mas Tiãozinho a convenceu. Disse que aquilo poderia ajudar outros cães como Dengo, e que a vila inteira merecia celebrar algo tão bonito. Na noite do evento, as ruas foram enfeitadas com bandeirolas, luzes e palhas de milho. O cheiro de pamonha e bolo de milho se misturava ao som de zabumba e triângulo. As pessoas riam, dançavam, e muitos traziam seus animais de estimação. Quando Dengo entrou na praça, caminhando ao lado de Dona da Caramelo e Tiãozinho, houve um silêncio respeitoso. Depois, aplausos. Foi um momento breve, mas marcante. Um microfone foi oferecido à senhora, mas ela recusou. Apenas levantou a mão, apontou para Dengo, e disse em voz firme: "O mérito é dele. Eu só deixei que ele fosse quem nasceu para ser." Mais tarde, quando voltaram para casa, Caramelo os esperava na varanda. Já não via muito bem, mas ouvia os passos de Dengo antes mesmo de ele aparecer. Quando ele chegou, deitou-se ao seu lado, encostando o corpo com cuidado. A noite estava quente, e as estrelas cobriam o céu como um cobertor bordado. Dona da Caramelo sentou-se na cadeira de balanço, suspirou fundo, e disse: "E não tem prêmio maior do que a paz que a gente sente aqui." Naquela noite, ninguém dormiu cedo. Tiãozinho ficou até mais tarde. A vizinha Ranzinza trouxe canjica. O menino da escola apareceu com uma flauta e tocou uma música lenta. Todos ali sabiam que aquilo não era apenas uma história de cachorro. Era sobre recomeço. Sobre carinho. Sobre enxergar valor onde antes só se via poeira. E assim, entre cuscuz, chá de erva doce e o som das cigarras, Dengo foi se tornando uma lenda viva. Não porque fazia truques, mas porque fazia companhia. Não porque curava com as patas, mas porque escutava com o silêncio. Caramelo, a mãe que um dia quebrou a corrente, agora via seu filhote transformar o mundo. E isso, para ela, já era mais do que suficiente. Os meses que seguiram o festival foram marcados por um sentimento novo na vila, um pertencimento. Pela primeira vez em muito tempo, as pessoas pareciam andar mais devagar, conversar mais nas calçadas e até deixar os portões meio abertos, como quem espera a visita. Dengo, que antes era apenas o cão da Dona da Caramelo, passou a ser visto como parte viva da alma daquele lugar. Todos sabiam seu nome. Alguns chamavam pelo apelido carinhoso que as crianças deram, Denguito.
Outros só o chamavam com um assovio curto, e ele vinha, abanando o rabo, como se dissesse: eu tô aqui, pode falar. Mas, apesar da paz que reinava ali, havia algo se formando ao longe. Algo que crescia como as nuvens pesadas antes da chuva, sem que ninguém percebesse direito até o céu escurecer. Era um novo projeto da prefeitura. Uma proposta havia sido aprovada para transformar partes da vila em área de expansão urbana. Novas casas, loteamentos, asfaltamento de estradas. O progresso, diziam. Um dos locais que seria afetado? A parte alta da colina, onde ficava a casa da dona da Caramelo. A justificativa era simples: terreno amplo, com acesso fácil e localização estratégica. O plano era construir ali uma escola e um pequeno posto de saúde. Necessidades reais da comunidade. Mas o preço seria alto: o despejo da senhora e a demolição da casa onde Caramelo e Dengo haviam encontrado paz. A notícia chegou como uma ventania. Primeiro cochichos. Depois sussurros mais altos. Logo, cartazes surgiram nos postes. Reuniões foram marcadas. E, pela primeira vez em muito tempo, a vila ficou dividida. Alguns achavam que era a chance de mudar, de crescer. Outros viam aquilo como um ataque ao que ainda era puro. No centro de tudo, estava a dona da Caramelo, que ouvia, mas não reagia. Ela continuava com sua rotina, regando as plantas, preparando mingau de milho para o café da manhã e escovando os pelos de Caramelo com um pente de madeira. Seu silêncio dizia mais do que qualquer discurso. Tiãozinho foi o primeiro a tomar partido. Foi até a prefeitura com um abaixo-assinado, com quase 50 nomes, pedindo a preservação da casa. Disse que aquele lugar era símbolo da resistência afetiva, da cultura local, do acolhimento. O funcionário que o atendeu balançou a cabeça, educado, mas não garantiu nada. O documento seria analisado com cuidado. Enquanto isso, Dengo parecia sentir a mudança. Passou a rondar a casa à noite, cheirar as cercas, parar diante do portão como quem pressente que algo está por vir. Quando Tiãozinho aparecia, ele se encostava na perna dele e ficava assim por minutos. Não queria correr. Só estar perto. Foi nesse período que algo inesperado aconteceu. Um canal de televisão local soube da história. Mandaram uma pequena equipe para entrevistar Dona da Caramelo. Ela recusou, a princípio. Não queria câmeras, nem fama. Mas Tiãozinho a convenceu de que, talvez, fosse hora de contar para o mundo como aquele lar tinha sido construído, não com tijolos, mas com luta, afeto e memória. A equipe chegou numa manhã clara de sexta-feira. O repórter era jovem, olhos atentos, com jeito de quem ainda acreditava no que fazia. A equipe era pequena, um cinegrafista, uma produtora e o som. Pediram permissão para filmar Dengo e Caramelo. A senhora permitiu, com a condição de que ninguém os forçasse a nada. Eles eram livres. A entrevista foi feita na varanda, com o som das cigarras ao fundo e o cheiro de bolo de fubá recém-saído do forno. A cada pergunta, Dona da Caramelo respondia com poucas palavras, mas carregadas de sentimento. Contou como encontrou Caramelo, como cuidou dela, como viu Dengo nascer e crescer. E como aquele espaço, que antes era silêncio e abandono, se transformou em casa, em refúgio. A matéria foi ao ar no domingo. Um recorte simples, direto, mas honesto. Mostrava a história, o amor, a transformação. E terminou com uma frase dita por ela: tem gente que acha que só vive bem quem vive grande. Mas tem amor que só cabe na simplicidade. Na segunda-feira, a vila amanheceu diferente. A matéria tocou fundo. Gente de fora começou a chegar. Não para causar tumulto, mas para ver. Para sentir. Traziam doações, ração, plantas, até livros. E junto, uma carta de um professor da capital oferecendo ajuda jurídica para proteger o terreno como o patrimônio afetivo-cultural da comunidade. Foi a primeira vez que Dona da Caramelo aceitou um advogado pisando em seu quintal. As semanas seguintes foram marcadas por batalhas legais. A prefeitura recuou parcialmente, dizendo que iria reavaliar o plano ou com base na nova repercussão. Mas nada era certo.
A incerteza pairava como nuvem de chuva no verão. Caramelo piorou. Não foi de repente. Foi como um pôr do sol lento demais. Ela começou a comer menos, a dormir mais. Andava pouco. Quando andava, era com cuidado. Mas nunca reclamava. Dengo, agora um jovem cão robusto e sensível, dormia colado nela. Lambia seu focinho devagar, como quem sussurra sem saber falar. E, mesmo sem dizer uma palavra, ele entendia e a mãe estava se preparando para parar. A senhora sabia. Preparou a casa em silêncio. Colocou panos limpos no cantinho preferido de Caramelo, preparou caldos leves, plantou manjericão novo perto da janela. Sentava com ela ao fim da tarde e contava histórias da infância. Às vezes, chorava baixinho, sem que ninguém visse. Mas Dengo via. Sempre via. Numa dessas tardes, Tiãozinho chegou mais cedo. Encontrou Dona da Caramelo sentada no batente da porta, com um pano no colo e os olhos distantes. Dengo dormia aos pés da mãe, e Caramelo respirava devagar, mais serena. Ele sentou ao lado da senhora e, por longos minutos, não disseram nada. Depois, ela falou: Você lembra daquela corrente? Lembro sim. Aquela que ela quebrou para salvar o pequeno. Pois é. Eu acho que, e a gente também tem uma corrente. A gente acha que tá preso. À terra. À casa. Ao que foi. Mas às vezes, e quebrar é o que salva. A frase ficou no ar. Tiãozinho não respondeu. Apenas apertou a mão dela com força. Naquela noite, uma chuva mansa caiu. O tipo de chuva que não assusta. Só acalma. Quando amanheceu, Caramelo estava no mesmo lugar. Dormindo. O peito subia e descia num ritmo calmo. Dengo estava ao lado. Os dois juntos, como sempre. Na semana seguinte, a prefeitura desistiu oficialmente da obra na colina. A casa de Dona da Caramelo foi reconhecida como bem cultural local, com apoio da comunidade e da repercussão do caso. Em vez de escola, decidiram reformar um antigo prédio no centro da vila para atender as crianças. E ali, onde muitos queriam destruir, passou a existir algo novo, o Espaço Caramelo. Um lugar onde crianças vinham aprender sobre plantas, idosos faziam rodas de conversa, jovens participavam de oficinas de cuidado com animais. E, no centro de tudo, sempre estava ele, Dengo. Orgulhoso. Presente. Carinhoso. A vida seguiu. Dona da Caramelo continuou com seus chás, seus pães de milho e suas histórias. Tiãozinho passou a trabalhar ali, cuidando da horta e dando pequenas palestras sobre manejo e respeito aos animais. E Dengo? Dengo fazia o que sempre soube fazer: amar com silêncio. Ouvir com o olhar. Estar presente. Caramelo seguiu ali também. Em cada canto. No cheiro da terra, na sombra da varanda, no coração de Dengo. Porque há laços que não se desfazem com o tempo. Só se transformam. E ninguém mais ousou dizer que aquilo era só um cachorro. O tempo passou com a lentidão que só os lugares de interior conhecem. Os dias não corriam, caminhavam. E, mesmo que os relógios da vila marcassem as horas, quem mandava ali ainda era o cheiro do pão saindo do forno, o som do galo anunciando a alvorada e o sussurro dos ventos que atravessavam as plantações como dedos entre fios de cabelo. Era um tempo de raízes, onde cada acontecimento deixava marcas profundas, mesmo que silenciosas. Dengo agora era mais do que um cão da vila. Era quase uma instituição. Com a criação do Espaço Caramelo, ele passou a acompanhar Dona da Caramelo nas oficinas, nos encontros, nas rodas de história. Crianças vinham de outras comunidades para conhecer o cachorro que escuta com os olhos. Algumas chegavam tímidas, sem nem saber como se aproximar. Outras, mais soltas, se jogavam no chão, querendo brincar logo de cara. E ele sempre sabia como lidar com cada uma. Se a criança tinha medo, ele se deitava. Se era arisca, ele ficava quieto. Se era carente, ele encostava devagar. Seu instinto era tão preciso quanto afetuoso.
Mas, ao mesmo tempo em que Dengo brilhava, Tiãozinho começava a se inquietar. Era difícil explicar. Nada havia de errado, exatamente. O espaço ia bem, a vila estava em harmonia, o quintal da dona da Caramelo florescia como nunca. Mas, dentro dele, havia uma espécie de fogo manso. Um desejo de fazer mais. De levar aquilo tudo para além dos limites da vila. Ele via o impacto do que construíram ali e sentia, no fundo do peito, que outras pessoas precisavam conhecer. Que mais vidas poderiam ser tocadas pela história de Dengo, pela sabedoria de Dona da Caramelo, pela simplicidade poderosa que aquele lugar exalava. Foi numa noite de lua alta, enquanto escutava o rádio velho na varanda, que Tiãozinho compartilhou esse sentimento com a senhora. Sabe, eu fico pensando se a gente podia contar essa história para mais gente. Levar o Dengo para escolas, asilos, hospitais. Mostrar que cachorro de rua não é lixo. Que vida simples não é fracasso. Que afeto muda tudo. Dona da Caramelo ficou em silêncio. Bebeu um gole do chá morno e observou o céu. Você tá certo, respondeu. Mas só leva isso adiante se for com calma. Dengo não é espetáculo. É alma. Ele assentiu. Sabia. E foi ali que nasceu a ideia do O Caminho de Volta. Um projeto itinerante, onde Tiãozinho levaria Dengo a outros cantos do estado. Locais que precisavam de afeto, de cuidado, de escuta. A cada viagem, contariam a história da Caramelo, da corrente quebrada, da vila que se transformou. Mas antes de sair, era preciso preparar o caminho. Durante semanas, Tiãozinho estudou rotas, pediu apoio logístico, conversou com prefeituras. Dona da Caramelo organizou fitoterápicos, preparou mantimentos, bordou uma bolsa especial para levar os itens de Dengo. Até a vizinha Ranzinza, agora parte ativa do Espaço Caramelo, ajudou a costurar bandanas coloridas com frases como "O gentileza é força, escutar é amar" e "O todo cão tem valor". O primeiro destino seria um abrigo de idosos na cidade vizinha. Um local simples, mas onde a solidão era grande. O dia da partida foi como uma pequena festa. Crianças trouxeram bilhetes para Dengo, a rádio comunitária transmitiu uma despedida, e Dona da Caramelo entregou a Tiãozinho um pano bordado à mão e não esquece que o coração da gente também precisa voltar de vez em quando. Ele entendeu. Prometeu. A chegada ao abrigo foi emocionante. Os idosos, muitos deles esquecidos pela própria família, receberam Dengo com lágrimas nos olhos. Alguns, há dias sem pronunciar palavras, começaram a falar. Um senhor cego reconheceu a presença do cão apenas pelo toque do pelo em seus dedos e sussurrou: "Esse aí tem a alma boa". Nos dias seguintes, Tiãozinho e Dengo passaram por escolas, postos de saúde, centros culturais. Em cada canto, a história emocionava, criava pontes, fazia brotar afetos novos. Mas o que ninguém esperava era que, numa dessas visitas, algo muito maior estava prestes a acontecer. Foi numa escola pública, em uma cidade um pouco maior, que uma professora pediu para conversar com Tiãozinho após a apresentação. Ela era jovem, mas de fala firme. Disse que tinha uma amiga em São Paulo, envolvida com projetos de educação inclusiva, e que talvez a história de Dengo pudesse fazer parte de uma rede nacional. Uma proposta real, com estrutura e visibilidade. A ideia era simples, mas ousada, em transformar o exemplo de Dengo e Dona da Caramelo em material pedagógico. Tiãozinho, surpreso, não respondeu de imediato. Aquilo era muito maior do que ele tinha planejado. Mas prometeu pensar. Na volta para a vila, sentou na varanda com Dona da Caramelo e contou tudo. Ela escutou com atenção, olhos semicerrados, enquanto penteava os pelos de Dengo. É bonito o que você tá fazendo, meu filho. Mas nunca esqueça que crescer não é só ir para longe. Crescer, às vezes, é saber ficar. A frase ficou ali, entre os dois, como brisa que entra pela. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Janela e se instala no peito. Tiãozinho sabia que aquela escolha não era só logística.
Era de identidade. Aceitar o convite significava tirar Dengo de seu chão, de sua raiz. Mas também era uma chance de espalhar tudo o que construíram. Nos dias seguintes, ele refletiu profundamente. Conversou com gente da vila, com a moça da rádio, com os próprios alunos das escolas. E, ao final, decidiu viria aceitar o convite. Mas com uma condição. Dengo não seria mascote. Seria símbolo. E Dona da Caramelo teria que participar também, com sua sabedoria, suas receitas, sua história. Era a alma deles, afinal, que havia tocado o mundo. Com o apoio de voluntários, um pequeno documentário foi produzido. Contava desde o dia em que Caramelo rompeu a corrente até a transformação da vila. O vídeo circulou rápido, emocionou milhares, e deu início a algo que ninguém imaginava, o nascimento do Projeto Dengo. Uma rede de afeto, com base em histórias reais, que cruzava gerações, classes e regiões. A vila virou ponto de referência. Dona da Caramelo passou a receber visitas guiadas, partilhar receitas de cuidado, dar palestras sob o pé de pitanga. E Dengo? Continuava igual. Deitava perto das crianças, escutava os idosos, observava os jovens. Mas com o tempo, algo mudou. Não em Dengo, mas no modo como as pessoas o viam. Deixou de ser apenas o cão que ouviu. Tornou-se exemplo do que significa permanecer. A maior transformação não estava em ter saído da vila, mas em ter voltado. Em ter raízes. E ele voltava sempre. A cada novo projeto, nova cidade, novo encontro, ele voltava. Deitava ao lado da mãe, sentava na varanda com Dona da Caramelo, recebia cafuné da vizinha. Ele nunca deixou de ser de lá. E foi ali que todos entenderam: o verdadeiro milagre de Dengo não era escutar, curar, acalmar. Era ensinar. Ensinar que amor não é pressa, que cuidado é permanência, que ouvir com o corpo inteiro é um gesto de coragem. Que quebrar uma corrente, como Caramelo fez, pode libertar uma história inteira. No fim daquele ano, a vila organizou um novo festival. Mas dessa vez, não havia homenagens. Só partilhas. Cada um levou algo, um pão feito em casa, uma música, uma lembrança. E no centro da praça, num pequeno palco de madeira, colocaram uma cadeira para a Dona da Caramelo, uma esteira para Dengo, e uma placa simples que dizia: "E aqui começou o caminho de volta." E todos sabiam que aquilo não era o fim de nada. Era só o meio do caminho de algo que nunca vai deixar de crescer. A vila estava em festa outra vez, mas não do tipo barulhento, desses que explodem rojões e levantam poeira. Era uma comemoração que nascia da calma, do entendimento silencioso de que algo precioso havia sido preservado. O festival do O Caminho de Volta, como batizaram, acontecia agora todos os anos. Não tinha data exata. Era marcado pelo coração. Quando o povo sentia que era hora de agradecer, de parar para olhar um para o outro, faziam um festival. Dessa vez, as barracas foram montadas com mais capricho, decoradas com fitas de chita, flores de papel, cabaças penduradas e tecidos bordados pelas senhoras da vila. O cheiro de milho assado se misturava com o de café fresco, e crianças corriam com as mãos sujas de cocada e os pés descalços. No meio da praça, sentada em sua cadeira de balanço, Dona da Caramelo observava tudo com olhos serenos. Dengo deitava ao lado, sem pressa, com o focinho encostado nas patas. Ele parecia entender que aquela festa também era sua, mas como sempre, preferia viver em silêncio o que os outros celebravam em voz alta. Muita coisa havia mudado desde o início da história. Agora, o Projeto Dengo era oficialmente reconhecido por organizações de bem-estar animal e de educação emocional. Já haviam levado sua mensagem a mais de 20 cidades. E em todas elas, a mesma reação: olhos marejados, abraços demorados, e um sentimento quase esquecido: esperança. Mas o coração de Dengo continuava ali, enraizado naquela vila, naquele chão onde a mãe um dia o carregou na boca, fugindo desesperada, onde encontraram abrigo, onde aprenderam a respirar fundo. Caramelo, embora mais frágil, ainda estava presente. Os olhos já embaçados, os movimentos lentos, mas o espírito, e esse continuava firme.
Ela dormia mais, com o corpo enrolado em mantas que Dona da Caramelo tecia com fios velhos de roupas e pedaços de cortina. Seu lugar na varanda era intocável. Até os passarinhos pareciam respeitar o espaço. Certa tarde, Dona da Caramelo chamou Tiãozinho para conversar. Sentaram no fundo do quintal, onde ela cultivava ervas e raízes. Havia uma calmaria diferente no ar. O céu estava limpo, a luz do sol fazia desenhos nas folhas do mamoeiro. Eu tenho pensado numa coisa, ela começou, mexendo no saquinho de sementes que carregava no colo. Diga, respondeu Tiãozinho, já adivinhando que vinha mais do que um pedido simples. A gente plantou muito aqui, né? Plantou ideia, plantou carinho. Mas e se a gente começasse a plantar gente também? Como assim? Trazer gente que se perdeu da terra. Que se perdeu de si. Jovens. Mulheres. Aposentados. Gente que não tem mais coragem de ficar parada, mas também não sabe para onde ir. A gente pode ensinar o cuidado. A escuta. O que aprendi com Caramelo? O que você aprendeu com Dengo? Não é só sobre cachorro. É sobre gente. Tiãozinho sorriu, com os olhos marejados. Aquilo fazia sentido. Era o próximo passo. Não levar apenas a história para fora, mas trazer para dentro os que precisavam enraizar. E assim nasceu a ideia da Ocasa de Raízes. Um espaço simples, no terreno ao lado, onde pessoas em transição poderiam ficar por um tempo. Receber cuidado, aprender com a natureza, trabalhar com os animais, com as plantas, com o silêncio. Um abrigo emocional e prático. Um útero. E, como tudo que nascia ali, cresceu primeiro na conversa e depois na terra. Foram os próprios moradores que ergueram a estrutura. Uns doaram telhas, outros madeira. Um grupo de pedreiros veio de outra cidade depois de verem um vídeo sobre Dengo. Trabalharam de graça. Em 2 meses, a casa estava de pé. Com varanda, quartos coletivos, uma cozinha ampla e um pequeno galinheiro ao fundo. Os primeiros a chegar foram 3 jovens de um centro de acolhimento urbano. Tinham olhares duros, corpos tensos, mas aos poucos foram amolecendo. Cuidar das hortas, alimentar os cães, preparar os alimentos, tudo isso foi desfazendo as amarras invisíveis que carregavam. Um deles, chamado Zé Luiz, disse uma vez enquanto limpava a orelha de um dos filhotes recém-resgatados, e nunca ninguém me olhou como esse bicho olha. Como se eu prestasse para alguma coisa. A frase correu entre os moradores da vila como uma faísca. Ali, todos já sabiam, os olhos de Dengo não só escutavam. Eles devolviam às pessoas o direito de ser vistas. E o tempo continuava passando. As estações mudavam o cenário da vila como uma pintura viva. No verão, as cigarras tomavam o ar, os telhados esquentavam cedo, e o cheiro de terra molhada invadia as manhãs. No outono, as folhas secas forravam os caminhos de terra. No inverno, as névoas cobriam os pastos como lençóis. E na primavera, a primavera. Era como se a vila inteira suspirasse. As flores dos ipês tingiam o céu, as abelhas dançavam entre as hortas e os pássaros. Ensaiavam músicas novas. Caramelo, já bem idosa, acompanhava tudo isso de seu canto. E Dengo nunca se afastava muito. Ele agora dormia mais perto dela, como se soubesse que cada minuto ao lado da mãe era sagrado. Dona da Caramelo cuidava dos 2 com a mesma devoção com que plantava suas ervas. E a vila, silenciosamente, respeitava esse tempo. Todos sabiam, a mãe de Dengo era raiz antiga. E quando uma raiz dessas começa a se despedir, a terra inteira escuta. Numa tarde silenciosa, Dona da Caramelo pediu para ficar sozinha com Caramelo e Dengo. Fechou a porta da varanda, pegou um pano bordado e se sentou ao lado deles. Ficou ali por horas. Não falou muito. Apenas tocou os 2 com leveza, como quem agradece. Lá fora, o mundo seguia seu ritmo. Crianças brincavam, o rádio tocava músicas antigas, o cheiro de bolo de macaxeira invadia a rua. Mas naquele canto da casa, havia um outro tempo. Um tempo sem pressa.
Um tempo de fim e começo. Na manhã seguinte, quando Tiãozinho chegou com pães quentinhos, Dona da Caramelo o recebeu com um sorriso calmo. Dengo estava deitado ao lado da mãe, e ela dormia tranquila. Os olhos fechados, o peito sereno. Não havia dor. Havia paz. Dengo, mesmo entendendo com o corpo o que havia acontecido, não se afastou. Ficou ali, velando com amor. Depois se deitou, colocou a cabeça entre as patas e olhou para o quintal. Os passarinhos cantavam. O mundo não parou. Mas dentro dele, uma parte se reorganizava. A vila fez um ritual simples. Um círculo de flores foi formado no quintal. Crianças colocaram desenhos, idosos trouxeram ervas, a vizinha trouxe um retrato antigo de Caramelo, tirado num dos primeiros dias ali. Não houve lágrimas em excesso. Houve gratidão. Pela história. Pelo legado. Pela força de uma mãe que salvou o filho e, sem saber, salvou a vila inteira. Depois disso, Dengo ficou mais recolhido por uns dias. Caminhava pouco. Comia devagar. Sentia. Chorava em silêncio. Mas logo voltou. Porque sabia. Caramelo tinha partido, mas a corrente que ela rompeu seguia quebrada. E era ele agora quem conduzia o caminho. A Casa de Raízes ganhou um novo nome naquele mês, o Espaço Caramelo. Uma homenagem à mãe de todas as raízes. E assim, com o coração remendado e os olhos ainda úmidos, Dengo seguiu. Cuidando. Amando. Ensinado. Porque quando o coração aprende a ficar, ele nunca mais se perde. O ar da vila carregava um frescor diferente naquela manhã. O sol nasceu atrás das montanhas dourando as copas das árvores, e o cheiro de terra molhada trazia promessas de dias férteis. Tiãozinho preparava o café enquanto Dengo passeava lentamente pelo quintal. Cada passo do cão parecia medir a distância entre o passado e o futuro. Ainda carregava a ausência de Caramelo no olhar, mas sua presença era mais forte do que nunca. Ele se tornará a alma silenciosa daquela vila que se recortava no horizonte, entre o verde das matas e o amarelo das plantações de mandioca. O Espaço Caramelo agora era ponto de encontro para moradores, visitantes e pessoas de outras cidades. Um lugar onde a vida acontecia na simplicidade dos pequenos gestos, uma conversa na varanda, um pão recém-assado, o cuidado com as plantas e os animais. Era um porto seguro, um refúgio para quem precisava encontrar seu lugar, e também um farol para quem desejava aprender que o afeto podia ser um caminho de transformação. Nesse cenário, um vento novo começou a soprar quando uma jovem mulher chegou à vila. Seu nome era Elisa, e ela carregava no olhar uma mistura de inquietação e esperança. Vinha de longe, da cidade grande, e procurava um lugar para reconstruir sua vida. Com uma mochila cheia de livros, alguns instrumentos musicais e uma vontade enorme de recomeçar, Elisa encontrou no Espaço Caramelo algo que nem sabia que buscava, o pertencimento. O primeiro encontro entre Elisa e Tiãozinho aconteceu na cozinha comunitária. Ela estava ajudando a preparar o almoço para os moradores, quando percebeu que Dengo, que sempre fora um pouco reservado com estranhos, se aproximou com a cauda abanando lentamente. Era um sinal de aceitação que Elisa recebeu com um sorriso tímido. Nas semanas seguintes, Elisa se integrou ao cotidiano da vila com naturalidade. Participava das rodas de conversa, aprendia com Dona da Caramelo sobre as plantas medicinais, ajudava nas tarefas da horta e tocava violão nas noites em que a lua cheia iluminava o céu. Sua presença trouxe uma energia nova ao Espaço Caramelo, um sopro de renovação que parecia fortalecer ainda mais as raízes já profundas da comunidade. Mas, como todo vento que sopra, também trouxe desafios. Elisa tinha um passado marcado por perdas e desilusões. Em meio ao silêncio da vila, suas memórias insistiam em voltar com força, despertando dúvidas sobre sua capacidade de se reinventar. Havia um conflito interno que a acompanhava, o medo de não ser suficiente, de repetir os mesmos erros, de não conseguir se entregar ao cuidado que tanto admirava. Tiãozinho percebeu essa luta silenciosa e, com a sensibilidade que só anos de convivência com Dengo e Dona da Caramelo poderiam ensinar, ofereceu sua amizade sem pressa. Ele sabia que o tempo ali era diferente, mais paciente, e que cada pessoa se transformava no seu próprio ritmo.
Enquanto isso, Dengo continuava a ser o ponto de equilíbrio. Observava Elisa de longe, aprovada pela forma como ela falava com as crianças e cuidava dos animais. Havia uma conexão que parecia dizer que aquele era o lugar dela. Aos poucos, Elisa se abriu, contando sobre suas jornadas, seus sonhos interrompidos e a vontade de aprender a ficar, de verdade. O festival anual do O Caminho de Volta o estava se aproximando, e Elisa se ofereceu para ajudar na organização. Era sua maneira de agradecer, de participar da teia que ligava aquela vila a tantas outras vidas. Na noite anterior ao evento, sentaram-se juntos na varanda, olhando o céu estrelado. Sabe, disse Elisa, às vezes eu me sinto como uma semente solta ao vento, sem saber onde vai cair. Mas aqui, com vocês, começo a sentir que posso encontrar um solo para germinar. Tiãozinho sorriu. A vida tem dessas surpresas. A gente se perde, se encontra e se reencontra. E o mais bonito é quando descobre que as raízes mais fortes são as que a gente carrega dentro do peito. O festival foi um sucesso. Reuniu moradores, visitantes, voluntários e amigos de outras cidades. Havia música, poesia, feiras de artesanato e oficinas de cuidado. As crianças corriam e riam, os idosos compartilhavam histórias, e Dengo, como sempre, circulava silencioso, aceitando carinhos e transmitindo calma. No meio da festa, Elisa foi chamada para subir ao palco. Com o violão nas mãos, ela cantou uma canção que havia composto especialmente para aquele momento. Sua voz clara e emocionada tocou o coração de todos, e o sentimento de pertencimento que ela havia encontrado ecoou nas palavras. Depois da apresentação, Tiãozinho percebeu que Elisa estava pronta para um novo passo. O convite para que ela assumisse a coordenação de uma das oficinas do projeto foi feito, e ela aceitou com entusiasmo. Era a concretização de um caminho de cura e transformação que tinha começado silenciosamente. Mas o equilíbrio conquistado não duraria para sempre sem esforços. Espaço Caramelo começou a enfrentar uma série de desafios externos. A região estava em processo de crescimento, e a especulação imobiliária ameaçava invadir a vila com construções que poderiam destruir o sossego e o modo de vida local. Donos de grandes propriedades começaram a pressionar para comprar terrenos, e a vila se viu no meio de uma disputa silenciosa. O grupo do Projeto Dengo precisou se unir mais do que nunca. Organizaram reuniões, buscaram apoio jurídico, mobilizaram a comunidade e fortaleceram alianças com ONGs ambientais. Dona da Caramelo, mesmo com a idade avançada, participou ativamente, reforçando que cuidar do lugar onde se vive era um ato de resistência. Dengo, por sua vez, sentia a tensão. Caminhava mais inquieto, observava os movimentos na vila, latia para os estranhos que apareciam de vez em quando. Sua conexão com Tiãozinho e Elisa foi fundamental para que conseguissem manter a calma e agir com sabedoria. Durante esse período, o Espaço Caramelo também inaugurou uma biblioteca comunitária, com livros doados por moradores e parceiros. A iniciativa teve como objetivo fomentar o conhecimento e fortalecer a identidade cultural da vila. Elisa ficou responsável pela curadoria, escolhendo obras que valorizavam a natureza, a história local e a arte popular. Era mais uma forma de plantar raízes na mente e no coração das pessoas. Com o passar dos meses, o conflito com a especulação imobiliária se intensificou. Houve ameaças veladas, reuniões tensas e até momentos de desânimo. Mas a vila resistiu. A força do coletivo, a memória afetiva, e a coragem de Dengo, Tiãozinho, Elisa e Dona da Caramelo foram decisivas para que o projeto seguisse firme. Nesse tempo, Elisa teve uma experiência que a marcou profundamente. Durante uma visita a um asilo na cidade vizinha, viu como a solidão podia devastar a alma humana. Conheceu Dona Maria, uma senhora que, apesar do sorriso doce, carregava um vazio enorme. Foi ali que Elisa teve a ideia de expandir as oficinas do Espaço Caramelo para atender também idosos, com sessões de música, passeios e convivência com os animais. A proposta foi abraçada por todos, e em poucos meses já era realidade. O projeto ganhou um novo brilho, fortalecendo ainda mais os laços entre as gerações e ampliando o alcance do cuidado. Dona da Caramelo, mesmo frágil, assistia com orgulho a tudo isso.
Sentia que a semente plantada por Caramelo, aquela mãe que um dia lutou para salvar seu filhote, havia crescido e se espalhado muito além do que imaginara. No entanto, um episódio inesperado colocou à prova toda essa trajetória. Durante uma noite de tempestade, o rio que margeava a vila transbordou, causando alagamentos e danos em algumas casas. Foi um momento de tensão e união. Dengo, com seu faro aguçado, ajudou a alertar os moradores para os pontos de risco, e todos trabalharam juntos para minimizar os estragos. A força da natureza lembrou a todos que, por mais que se construa, a vida é frágil e depende do cuidado constante. Essa experiência renovou a determinação do grupo em preservar o que tinham, fortalecendo a ideia de que o cuidado com o ambiente era inseparável do cuidado com as pessoas. O capítulo terminou com um entardecer de céu limpo, onde Tiãozinho, Elisa, dona da Caramelo e Dengo se reuniram na varanda da casa principal, observando a vila que tanto amavam. A sensação era de que, apesar dos desafios, a vida ali seguia com esperança e amor. A vila acordou sob uma névoa densa naquela manhã. O céu cinzento parecia um manto silencioso que cobria as casas de taipa e as ruas de terra batida. Era o início de uma semana crucial para o Espaço Caramelo e para a comunidade que ali crescia, pois uma audiência pública seria realizada na cidade próxima, onde representantes do poder público e investidores discutiriam o futuro daquela região. A especulação imobiliária, que já ameaçava a vila há meses, ganhava agora uma forma mais concreta, e todos sabiam que precisavam estar preparados para enfrentar os desafios que vinham pela frente. Dengo sentia inquietação no ar. Seus passos eram mais rápidos, os latidos mais frequentes e o olhar sempre alerta. Ele, que costumava ser tranquilo e ponderado, agora parecia carregar o peso da responsabilidade não só de proteger a vila, mas também de transmitir segurança a todos ao seu redor. Dona da Caramelo, mesmo com sua saúde fragilizada, participava ativamente das reuniões comunitárias, reforçando com sua sabedoria a importância de preservar as tradições e o modo de vida que haviam construído. Elisa, que havia se tornado a coordenadora das oficinas, organizava uma equipe para preparar a apresentação da vila naquela audiência. Eles planejavam mostrar que o Espaço Caramelo não era apenas um pedaço de terra, mas um verdadeiro lar, onde vidas eram reconstruídas, laços eram formados e o cuidado era a linguagem universal. Enquanto isso, Tiãozinho dedicava seu tempo a fortalecer as parcerias com outras comunidades e organizações. Sabia que a força da união poderia fazer a diferença naquele momento. Nas noites que antecederam a audiência, ele e Elisa se reuniram várias vezes para ensaiar suas falas, buscando equilíbrio entre emoção e clareza. Na manhã do evento, a vila estava silenciosa, como se segurasse a respiração. Dengo, acompanhando Tiãozinho, caminhava pela estrada de terra que levava ao centro da cidade. Ao chegarem, encontraram um salão cheio, com representantes do governo, empresários e moradores de outras regiões. O clima era tenso, e a fala de Tiãozinho surpreendeu a todos. Com voz firme, ele apresentou não só os números e dados do projeto, mas principalmente histórias vivas de transformação, mostrando que ali se plantavam mais que hortas, plantava-se esperança. Elisa completou a apresentação com um depoimento pessoal, falando sobre sua chegada à vila e como o Espaço Caramelo a ajudou a reconstruir seu sentido de vida. As palavras tocaram o coração de muitos presentes, e uma onda de apoio começou a crescer entre os participantes. Mas nem tudo seria fácil. Logo após a audiência, começaram a surgir obstáculos inesperados. Uma equipe de técnicos foi enviada para inspecionar o terreno, levantando questões sobre a sustentabilidade das construções e possíveis impactos ambientais. Para o grupo, que havia se preocupado tanto com a preservação, aquilo foi um duro golpe. Era um teste à integridade do que haviam construído. Dona da Caramelo, com sua experiência de vida, aconselhou calma e organização. Reuniu a comunidade para planejar as próximas ações, ressaltando que a força estava no coletivo e na capacidade de aprender com os desafios. Durante esse período, uma reviravolta inesperada veio na forma de um investidor que, ao conhecer a história do Espaço Caramelo, decidiu apoiar o projeto, oferecendo recursos para melhorias que garantissem a sustentabilidade e a preservação ambiental. Isso causou surpresa e desconfiança em parte da comunidade, que temia perder o controle sobre o que haviam construído com tanto esforço.
Tiãozinho foi o responsável por negociar os termos dessa parceria, buscando garantir que os valores do projeto fossem mantidos. As conversas foram longas e delicadas, exigindo paciência e transparência. Enquanto isso, Elisa enfrentava seus próprios conflitos. A insegurança que carregava desde a infância e as dúvidas sobre seu lugar no mundo surgiam com força diante das novas responsabilidades. Havia momentos em que se sentia sufocada, como se o passado a puxasse para trás, enquanto o presente exigia coragem para avançar. Dengo, atento aos sinais, se aproximava mais de Elisa nessas horas, oferecendo sua companhia silenciosa e o conforto de sua presença. A conexão entre eles se aprofundava, e a jovem começou a perceber que não precisava carregar sozinha os pesos que a vida impunha. Na vila, a chegada do inverno trouxe mudanças no ambiente e no cotidiano. As manhãs geladas davam lugar a tardes amenas, e o cheiro das fogueiras misturava-se ao aroma das ervas secas penduradas nas casas. Era tempo de recolhimento, mas também de planejamento para as próximas fases do projeto. Dona da Caramelo, apesar do cansaço, insistia em plantar novas sementes no jardim, dizendo que a vida sempre precisava de cuidado, mesmo quando parecia descansar. Essa atitude inspirava a todos, mostrando que o ciclo da natureza e da vida humana estava entrelaçado. No meio desse cenário, uma subtrama começou a se desenhar. Um dos jovens acolhidos no Espaço Caramelo, chamado Lucas, decidiu voltar para a cidade em busca do pai que nunca conhecera. A história dele trouxe à tona temas de perdão, reencontro e a importância das raízes familiares. A comunidade acompanhou a jornada com emoção, reforçando a ideia de que cada vida carregava múltiplas histórias que se cruzavam e se fortaleciam. Lucas enfrentou muitos obstáculos, a dificuldade de encontrar o pai, o medo do reencontro e a necessidade de confrontar seu próprio passado. Mas com o apoio dos amigos e do espaço que havia encontrado na vila, ele conseguiu dar passos firmes nessa busca. Essa subtrama refletia, de certa forma, os dilemas enfrentados por Elisa e Tiãozinho, mostrando que, mesmo em histórias diferentes, havia elementos comuns que uniam todos. O capítulo terminou com uma grande reunião no Espaço Caramelo, onde os moradores celebraram as conquistas do ano, refletiram sobre os desafios e renovaram o compromisso com o cuidado, a união e a esperança. O som das vozes, o cheiro do café fresco e o calor das mãos dadas criaram uma atmosfera de renovação que ecoou na noite tranquila da vila. Os primeiros raios de sol filtravam-se por entre as folhas das mangueiras que cercavam a vila, iluminando as ruas de terra batida e o pequeno parque onde crianças já brincavam. A vida no Espaço Caramelo havia se tornado um ciclo harmonioso de trabalho, aprendizado e convivência, mas também de constantes desafios que exigiam união e perseverança. Naquele dia, Tiãozinho despertou com a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Seu olhar percorreu o quintal, encontrando Dengo já alerta, como se pressentisse mudanças no ar. Dona da Caramelo, sentada na cadeira de balanço da varanda, sorriu ao ver o entusiasmo do amigo, lembrando que a esperança é um fio invisível que guia os corações. A vila estava preparando-se para uma nova etapa do projeto. Depois das negociações e das conquistas, era hora de consolidar o Espaço Caramelo como um centro de referência para cuidados ambientais e sociais na região. Elisa, cheia de energia e planos, organizava oficinas que abordavam desde técnicas de agricultura sustentável até rodas de conversa sobre autocuidado e saúde emocional. O trabalho com a comunidade era intenso. Todos participavam, desde os mais velhos até as crianças, que aprendiam a importância de respeitar a natureza e cuidar dos animais. Dengo, sempre presente, tornou-se símbolo da resistência e da ternura que permeava o lugar. Mas, como na vida, o caminho não era linear. Uma forte seca assolou a região naquela estação, trazendo preocupações com a produção de alimentos e o abastecimento de água. O Espaço Caramelo enfrentava um dos maiores obstáculos até então. Tiãozinho, Elisa e os moradores precisaram buscar soluções criativas para driblar a crise. Foram instalados sistemas de captação de água da chuva, usando materiais reciclados e técnicas aprendidas em oficinas anteriores. A comunidade mobilizou-se para conservar cada gota, reforçando o valor do coletivo e do cuidado com o que a natureza ainda oferecia. Durante esse período, Elisa enfrentava seus próprios dilemas internos.
A pressão para manter o projeto funcionando e a insegurança sobre seu futuro às vezes lhe roubavam o sono. Sentia-se dividida entre o desejo de crescer profissionalmente e a necessidade de permanecer naquela vila que havia se tornado seu lar. Dengo, percebendo essas mudanças, mantinha-se sempre próximo, oferecendo conforto silencioso. Havia entre eles uma cumplicidade que ia além das palavras, uma conexão construída nas pequenas ações do cotidiano. Enquanto isso, Lucas, o jovem que buscava o pai, retornou à vila com uma notícia que mudou o rumo de sua história. Ele havia encontrado o homem, mas o encontro trouxe mais perguntas do que respostas. Lucas precisava decidir se abriria espaço para o perdão ou se guardaria as mágoas que o acompanhavam desde a infância. Essa situação criou uma tensão dentro da comunidade, pois todos se viam envolvidos no dilema do jovem, lembrando que a cura nem sempre é simples ou imediata. A seca também trouxe à tona a necessidade de fortalecer ainda mais os laços entre os moradores e criar redes de apoio mais amplas. Elisa e Tiãozinho organizaram encontros com representantes de outras comunidades, ampliando a troca de experiências e conhecimento. Esses encontros foram fundamentais para que o Espaço Caramelo se tornasse um modelo a ser seguido, reconhecido por sua capacidade de unir cuidado ambiental e social. Dona da Caramelo, apesar dos anos que avançavam, continuava sendo uma inspiração para todos. Sua sabedoria ancestral e sua paciência eram bússolas que guiavam decisões importantes. Em uma dessas reuniões, ela lembrou que a verdadeira força estava nas raízes profundas que cada um carregava, e que era nelas que encontrariam resistência contra as tempestades da vida. O capítulo também revelou uma pequena, porém significativa reviravolta na chegada inesperada de um grupo de voluntários estrangeiros interessados em colaborar com o projeto. Eles trouxeram novas ideias, técnicas agrícolas e culturais, e também abriram portas para parcerias internacionais. Essa novidade trouxe um sopro de novidade e esperança, mas também o desafio de integrar diferentes formas de pensar e agir, respeitando a identidade local. Elisa e Tiãozinho se dedicaram a acolher os voluntários, organizando atividades que valorizassem a troca e o respeito mútuo. Houve momentos de atrito, naturais em qualquer processo de convivência, mas o esforço coletivo garantiu que as diferenças se transformassem em aprendizado. Entre os moradores, alguns demonstraram resistência à mudança, temendo perder a essência do que haviam construído. Esse medo foi tema de muitas conversas e debates, evidenciando que a transformação verdadeira requer tempo, paciência e diálogo. Durante esse processo, Dengo mostrou-se um ponto de equilíbrio, aproximando-se dos mais relutantes e oferecendo conforto com sua presença serena. A seca também provocou uma mudança no cenário da vila. A vegetação murchou, os rios baixaram, e as cores vibrantes deram lugar a tons mais apagados. Esse contraste reforçava a urgência das ações e a fragilidade da vida naquele ecossistema. Mas, mesmo diante da adversidade, os momentos de ternura e solidariedade continuavam iluminando o dia a dia. As crianças ajudavam nas hortas, aprendendo que o esforço coletivo era a chave para superar as dificuldades. As rodas de conversa fortaleciam os vínculos e ajudavam a manter a esperança viva. Em uma manhã particularmente silenciosa, Elisa recebeu uma carta que mudou sua perspectiva. Era uma mensagem de um antigo amigo da cidade, oferecendo uma oportunidade de trabalho que poderia transformá-la profissionalmente. A notícia trouxe um turbilhão de sentimentos, alegria, medo, dúvidas. Era a chance de recomeçar em outro lugar, mas o Espaço Caramelo já fazia parte de sua alma. Essa situação trouxe à tona o conflito interno que Elisa vinha carregando desde o início de sua jornada na vila. Precisava decidir se seguiria seu caminho sozinha ou se continuaria a construir aquela rede de afeto e cuidado que tanto significava para ela. Tiãozinho percebeu a angústia da amiga e ofereceu apoio incondicional, mostrando que a verdadeira amizade é um porto seguro para as tempestades da vida. No final do capítulo, durante uma caminhada ao entardecer, Elisa e Dengo se encontraram perto do rio. O cão, como sempre, transmitia serenidade e força. Ela olhou para a água que refletia as últimas luzes do dia e sentiu que, apesar dos desafios, havia um futuro possível, tecido pelas mãos e corações daqueles que escolhiam cuidar uns dos outros. O sol nascente tingia o céu com tons alaranjados e rosados, espalhando uma luz suave e acolhedora sobre a vila. O Espaço Caramelo nunca parecia tão vivo,
tão cheio de promessa e esperança como naquela manhã. Depois de meses de desafios, sacrifícios e superações, o momento de celebrar as conquistas se aproximava, se o futuro parecia mais claro do que nunca. Dengo estava no centro da pequena praça, seu olhar atento acompanhando cada movimento dos moradores que preparavam a festa comunitária. Seu pelo brilhava sob a luz do amanhecer, e sua postura transmitia uma mistura de força e ternura que simbolizava tudo o que aquele lugar representava. Ele sabia, mais do que ninguém, o quanto a caminhada até ali havia sido difícil. A vila inteira se movimentava num ritmo harmonioso, embalado por risos, vozes e o aroma da comida fresca preparada com carinho. Era um dia de união e reconhecimento, não apenas do que havia sido construído, mas das histórias entrelaçadas que davam sentido àquele espaço. Elisa, ao lado de Tiãozinho, preparava o discurso que faria mais tarde. Ela sentia seu coração pulsar com uma mistura de nervosismo e alegria. Havia momentos em que duvidava se conseguiria estar à altura, mas ali estava, pronta para honrar a trajetória de todos. Dona da Caramelo, sentada em sua cadeira de balanço, observava a movimentação com um sorriso sereno. Para ela, aquela era a recompensa de uma vida dedicada ao cuidado, à paciência e ao amor. A vila havia se tornado uma extensão de sua própria história, um legado de esperança que agora era passado para as próximas gerações. Enquanto a festa começava, Dengo percebeu um movimento na entrada da vila. Um grupo de pessoas chegava, trazendo novas mãos para fortalecer o projeto. Entre elas estavam antigos moradores que haviam partido, mas que retornavam com histórias e experiências para compartilhar. Também vinham representantes do poder público, que, sensibilizados pela força da comunidade, decidiam apoiar oficialmente o Espaço Caramelo. A emoção tomou conta dos corações. Aqueles reencontros e apoios inesperados foram a prova de que o trabalho coletivo nunca é em vão. Elisa subiu ao pequeno palco improvisado, o microfone em mãos. Seu olhar varreu a multidão, encontrando faces conhecidas, algumas marcadas pela luta, outras pela esperança renovada. Com voz firme e emocionada, ela falou sobre a importância da resiliência, da solidariedade e do cuidado mútuo. Contou as histórias que fizeram o Espaço Caramelo ser o que era, ressaltando cada passo dado com esforço e amor. Tiãozinho complementou, falando sobre o futuro e os planos de expansão do projeto, que agora incluía uma escola comunitária, um centro de saúde e uma horta ainda maior, capaz de alimentar não só a vila, mas também outras comunidades vizinhas. Dengo, mesmo sem palavras, sentiu cada aplauso como uma vitória pessoal. Ele, que havia enfrentado correntes e o desespero de proteger seu filhote, agora era o símbolo vivo de um sonho que se tornava realidade. Mas a história ainda reservava um momento especial. Lucas, o jovem que havia enfrentado seus medos para reencontrar seu pai, subiu ao palco com um sorriso tímido. Ele agradeceu à comunidade pelo apoio e contou como aquela rede de afeto havia transformado sua vida, dando-lhe força para perdoar e recomeçar. A emoção foi contagiante, e muitos olhos se encheram de lágrimas. A vila não era apenas um espaço físico, mas um coração pulsante que acolhia a todos. Quando a noite caiu, as luzes improvisadas iluminavam a praça, criando um cenário mágico. As crianças corriam entre os adultos, o som da música e das conversas preenchia o ar. Elisa e Tiãozinho, ao lado de Dona da Caramelo e Dengo, sentaram-se juntos, olhando para o horizonte onde as estrelas começavam a brilhar. Ali, naquele instante, todos sentiram que tinham construído algo maior do que um projeto ou uma vila. Tinham criado um lar, uma família que enfrentava o mundo com coragem e amor. Dengo, com seu olhar sereno, aproximou-se de Elisa. Ela acariciou sua cabeça, agradecida pela presença constante e pelo amor incondicional que só um amigo fiel poderia oferecer. Ela sabia que a jornada ainda continuaria, mas naquele momento, podia descansar, confiante de que, juntos, nada seria impossível. O Espaço Caramelo não era mais apenas uma esperança, era a prova viva de que, mesmo nas situações mais difíceis, o cuidado e a união podem transformar o impossível em realidade. E essa era a maior vitória de todos. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o felicidade, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.